Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Hipócrates, um grego da antiguidade, é considerado o pai da medicina. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre este povo que tantas coisas nos deixou de herança e que, aliás, foi quem primeiro desenvolveu o estudo da história, os gregos. Nessa teleaula você vai conhecer Esparta e Atenas, as mais poderosas cidades da Grécia Antiga. Vai ver exemplos da cultura e das invenções gregas, as guerras que travaram e a decadência de seu poder. E saber que guerreiro levou essa cultura para o Oriente. Quando falamos de Grécia Antiga, não estamos falando de um único país, mas de várias cidades independentes. Por volta de 800 a.C., os vários grupos que haviam chegado à região nos séculos anteriores já haviam se organizado em cidades-estado. Cada uma era como se fosse um pequeno país. Eram chamadas de polis. No começo, cada cidade-estado era governada por um rei, que arava a terra como todo mundo. A terra era a principal riqueza e sua posse símbolo de prestígio. Com o tempo, cada cidade desenvolveu características políticas e econômicas próprias. Mas em todas elas se falava a mesma língua e se adotava a mesma religião. E era para celebrar seu deus mais poderoso, Zeus, que de 4 em 4 anos eles se reuniam numa grande festa, as Olimpíadas. Estamos em 776 a.C. Atletas de todas as cidades gregas se encontram na cidade de Olímpia para festejar Zeus, competindo nas primeiras Olimpíadas. Durante 5 dias, os atletas se enfrentam nas provas de corrida, saltos, natação, luta e pentatlo. Os vencedores se tornam heróis em suas cidades. Mas os jogos não mascaram as diferenças entre as cidades-estado. E o militarismo é a característica de uma das mais poderosas dessas cidades, Esparta. Espartano virou um adjetivo que usamos até hoje para significar algo severo, sem adornos. E era assim o estilo de vida em Esparta, que era praticamente uma cidade-quartel, onde tudo girava em torno do exército. Que incrível, hein, Vicente? Cidade-quartel. É, uma cidade de soldados. Era isso. E que onde fica Esparta? Aqui no Peloponeso, aqui, ó. E que vida dura que eles escolheram, rapaz. Mas tem que lembrar que essa cidade foi fundada por um grupo de helenos chamado Dórios. Isso aí a gente já viu, lembra? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Esparta foi fundada pelos Dórios. Você já viu que os Dórios eram uma tribo de helenos que chegou ao Peloponeso como invasora, dominou os aqueus e destruiu Creta. Depois de séculos acostumados com a guerra e sem ser muito numerosos, para manter a posição de domínio, eles estabeleceram uma disciplina militar muito rígida. A principal função do Estado era fazer com que os cidadãos espartanos fossem bons soldados. Com seu exército, Esparta se impôs aos outros povos da região e reuniu algumas cidades sob sua liderança na Liga do Peloponeso. A vida dentro de Esparta era dura como num acampamento militar, para os homens. Já as mulheres... Ainda nos exercícios, mulher? Desse jeito você vai se atrasar para as compras. É que eu fiquei mais tempo na aula de leitura do que eu pensava e eu não quero relaxar na ginástica. Ai, faz muito bem. É por isso que você é mãe de soldados tão saudáveis. E o nosso caçula, que já vai fazer 7 anos. Mês que vem. E aí vai entrar pro exército e vai mudar para acampamento para ser treinado. E que futuro que terá? Aos 30 anos, poderá participar da Assembleia como você. E aos 60 se tornar um magistrado e ocupar um cargo no governo. E por falar nisso, a nossa vizinha já teve nenê? Teve um menino. Mas não gostaram muito, parece que tinha algum defeito e o jogaram da colina.
Não acredito. Jogar crianças fora? Se eles achavam que tinha algum defeito, jogavam mesmo, Gil. E você viu o filho dessa mulher? Com 7 anos de idade já ia pro exército. Exatamente. Agora eu tava pensando, olha, se todos os homens iam pro exército, olha, eu tô desconfiado que quem cuidava das terras... Eram os escravos, claro. Agora é engraçado, Vicente, a gente ouve falar da Grécia pela sua beleza, pelas suas artes. Exatamente. Agora, se todo esse pessoal de Esparta passava o tempo todo no exército, não eram eles que faziam tudo isso. Não, Gil, a gente já viu que nessa época a Grécia tinha muitas cidades independentes. E foi outra cidade grega que ficou famosa pelas artes. Uma cidade fundada em homenagem à deusa da sabedoria, Atenas. Atenas era outra cidade muito poderosa da Grécia Antiga, mas muito diferente de Esparta. Para começar, foi fundada por um grupo de helenos chamados jônios. Os jônios foram chegando aos poucos e pacificamente, até se estabelecerem na península da Ática. Lá, construíram a cidade, reunindo os prédios públicos e o templo da deusa Atena na Acrópole. Na costa, fizeram o porto de Pireu. E Atenas tornou-se o principal centro dos jônios. Foi lá que surgiram muitas coisas que influenciam a nossa vida até hoje. Entre elas, uma forma de governo chamada democracia. Oi, o que é democracia? O direito do cidadão, né, de se expressar, de decidir sobre sua vida, os seus governantes. Liberdade de ação, de imprensa, da palavra, de tudo. A democracia ateniense era muito diferente da que conhecemos hoje. Votavam todos os cidadãos, mas cidadãos eram apenas os homens que tinham terras e que tinham prestado serviço militar. Não eram considerados cidadãos os estrangeiros, os escravos, as mulheres e os artesãos. Mas mesmo essa democracia foi uma conquista para os atenienses, que no começo eram governados por um rei, que só permitia que participassem do governo os aristocratas, chamados eupátridas. Mas aí o resto do povo se rebelou e exigiu que as leis fossem escritas e conhecidas por todos. Em 620 a.C., um eupátrida chamado Drácon escreve as leis, que são reformadas em 594 a.C. por Solon. Solon suaviza as leis, reparte terras, incentiva a educação popular. Mas os mais ricos são os que têm o maior poder político. Por isso, em 560 a.C., Pisístrato toma o poder e estabelece uma tirania que dura 50 anos, até que o governo passa para Clístenes. Clístenes divide a cidade em 100 distritos chamados de demos, habitados por cidadãos ricos e pobres que podem escolher seus chefes. Esse sistema de demos e de livre escolha política dos cidadãos é chamado de democracia.